Olá, colegas do Profimate. Eu sou Celiton e hoje nós vamos falar sobre poliedros regulares. É uma parte da geometria espacial onde nós estudamos algumas características que são próprias de 5 poliedros, conhecidos também como poliedros de Platão. E na aula de hoje nós vamos definir o que são poliedros regulares, o que eles têm de tão próprio, né, que os separam dos demais poliedros. E porque também que só existem esses 5 poliedros regulares. A gente vai tentar demonstrar aqui de forma geométrica e também de forma algébrica. E nós vamos analisar algumas características desses sólidos. Então, um poliedro ele é dito regular, né? A gente tem, aliás, antes da gente definir aqui, nós temos aqui a imagem desses 5 poliedros, que é o tetraedro, o cubo ou o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Esses aqui são os 5 poliedros regulares, né, ou poliedros de Platão. Então a gente vai definir aqui o que é um poliedro regular. Então, o poliedro ele é dito regular se as duas condições que estão assinaladas aqui, se elas forem atendidas, forem satisfeitas. Então, a primeira condição é que as faces do poliedro precisam ser polígono regular. Então, todas as faces desse poliedro precisam ser polígonos regulares. Então, a gente observa aqui no tetraedro, todas as faces desse tetraedro são polígonos regulares. Nesse caso, são triângulos retângulos. No cubo, a gente também observa isso. Todas as faces desse cubo são quadrados. O octaedro e o icosaedro, assim como o tetraedro, possuem faces triangulares equiláteros. E o dodecaedro possui faces pentagonais. A segunda condição é que de cada vértice desse poliedro deve sair uma mesma quantidade de arestas. Então, cada vértice de um poliedro regular concorre à mesma quantidade de arestas. E essa quantidade ela deve ser no mínimo 3. O tetraedro, por exemplo, são 3 arestas saindo de um mesmo vértice. O mesmo acontece no cubo. Quando a gente observa o octaedro, nós já temos aqui 4 arestas que saem ou partem de um mesmo vértice. Se a gente observar aqui o dodecaedro, também nós temos 3 arestas saindo de um mesmo vértice. Já no icosaedro, a gente consegue observar 5 arestas que partem de um mesmo vértice. Então, nos poliedros regulares, eles têm essa característica. Deve ser no mínimo 3 arestas saindo de cada vértice e no máximo 5. Certo? Então a gente vai aqui agora tentar demonstrar de forma geométrica, de forma algébrica, porque que somente esses 5 aqui são considerados poliedros regulares. Então, de forma geométrica, nós vamos partir da seguinte argumentação. O tetraedro ele possui faces triangulares e a gente sabe que esses triângulos eles são equiláteros. Pela geometria plana que nós já estudamos, nós também sabemos que a soma desses ângulos internos de um triângulo equilátero é igual a 60 graus, porque o total deles tem que ser 180. Então, como o triângulo é equilátero, os 3 lados são iguais, então cada ângulo desse também tem a mesma medida, que é 60 graus. E que uma figura para ser espacial, ela precisa que a soma dos ângulos internos não ultrapasse ou seja igual a 360 graus. Ela deve ser menor do que 360 graus. Porque se acontecer de a soma dos ângulos internos totalizar em 360 graus, nós teremos, na verdade, uma figura plana. Essa figura vai ser planificada.
Então aqui a gente tem o seguinte: nesses poliedros nós temos faces triangulares, temos faces quadradas e face pentagonal. Nós vamos analisar quando as faces são triângulos equiláteros. Então nós temos o seguinte: cada ângulo mede 60 graus, então se eu tiver um poliedro com 3 faces triangulares, né, são 3 ângulos aqui, então se eu multiplico por 360 eu consigo o valor de 180 graus. Então esse tetraedro ele vai ser um tetraedro regular. Ele vai ter desse vértice aqui, por exemplo, nós temos ligado a esse vértice aqui 3 faces, cada uma delas, todas elas sendo faces triangulares. Então não vai ultrapassar, não vai chegar a 360 graus. Então ele vai ser um tetraedro regular. Se eu acrescentar mais uma face a um poliedro, que é o caso aqui do octaedro, né? Nós temos ele com 4 faces triangulares. Então a gente vai ter 4 vezes 60, 240 graus. Está dentro da nossa condição inicial. Então vai ser um octaedro regular. Se eu acrescentar mais uma face aqui, ou mais uma aresta partindo desse vértice aqui para obter mais uma face, porque a aresta ela divide, né, duas faces, ela pertence a duas faces, a gente vai ter 5 vezes 60. É o caso do icosaedro, onde nós temos aqui 3 ângulos de 60 graus. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um deles mede 60 graus, porque o triângulo ele é equilátero. Então dá 300 graus. Provamos então que esse icosaedro ele é regular. Se a gente continuar nesse mesmo raciocínio e acrescentar mais uma face aqui, nós teríamos 6 vezes 60. E aí daria 360 graus, deixando de ser uma figura espacial, vai ser uma figura plana, porque a soma deu um valor de 360 graus. Então já analisamos todas com faces triangulares. Eu posso ter no mínimo 3 e no máximo 5. Com faces quadradas, nós só temos um, que é o cubo, ou o hexaedro. Porque no cubo aqui, ó, cada ângulo desse mede 90 graus, são ângulos retos. Então eu tenho aqui um ângulo de 90 nessa face, aqui mais um ângulo de 90 e aqui um outro ângulo de 90 graus. Então esses 3 ângulos aqui totalizam 270 graus. Pela mesma condição da análise que a gente fez anteriormente, se eu acrescentar aqui mais uma face quadrada a este poliedro e multiplicar pelo número de faces, daria um valor de 360 graus. Então seria uma figura plana. E agora para a face pentagonal, nós só temos o dodecaedro. Nós temos aqui, cada ângulo interno desse mede 108 graus. A gente lembra lá na geometria plana que eu consigo calcular, eu consigo determinar a medida do ângulo interno de um dodecaedro usando a seguinte relação aqui. O ângulo externo ele é o total ou a soma desses ângulos externos dividido pelo número de lados. Então a soma dos ângulos externos é 360 graus, dividido por 5, porque a gente está falando aqui do dodecaedro ou do pentágono, né? Que tem faces, do dodecaedro que tem faces pentagonais. Então esses ângulos internos aqui, cada um deles vai medir aqui, no caso, 108 graus. Como eu tenho aqui de cada ângulo desse partindo apenas 3 arestas, então quando eu faço esse produto aqui, 3 vezes 108, eu tenho 324. Né? Então aqui, a gente tem aqui a continha que a gente fez para descobrir ou mostrar que o ângulo interno de um pentágono é 108 graus. Então é 360 dividido por 5, que é o número de lados, eu tenho 72. Então esse ângulo externo, o ângulo interno, 72 graus. A soma do ângulo interno com o externo dá 180, né? Eles são suplementares. Então a diferença entre o externo e o interno aqui, ou 180 menos esse valor que nós já obtemos, que é 72, realmente o ângulo interno é igual a 108 graus. Então essa aqui é a demonstração geométrica
né, o porquê que somente esses 5 poliedros aqui são considerados poliedros regulares. Tá? São o tetraedro, o cubo, o octaedro, dodecaedro e o icosaedro. Nós vamos agora tentar mostrar aqui de forma algébrica que realmente só existe esses 5 poliedros regulares. Tá? Então, o que nós já sabemos a partir das figuras que nós analisamos? Sabemos que a quantidade de arestas, né, representada pelo A, V é o número de vértices desse poliedro, F é o número de faces, e que existe uma relação entre esses 3 elementos aqui, que é a famosa relação de Euler. Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Que isso aqui já foi demonstrada, né, pela nossa colega Adriele, essa relação de Euler. Então a gente sabe o seguinte, né, por essa relação aqui, né, a gente tem uma relação direta entre o número de arestas e o número de vértices, e também entre arestas e o número de faces. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chamar de N o número de lados de cada face e P o número de arestas que concorrem em cada vértice, considerando, né, que a definição ela exige que essas condições possam ser verificadas. Então a gente sabe o seguinte, que o dobro da quantidade de arestas, né, a gente tem aqui o dobro da quantidade de arestas é igual ao número de lados de cada face vezes o número de faces. E que esse dobro do número de arestas também é igual ao número de arestas que concorrem ou que saem de cada vértice vezes o número total de vértices que tem esse poliedro. Então existe essa relação direta entre o dobro do número de arestas, o número de lados da face e o número total de faces, e também entre o dobro de arestas com o número de arestas que sai de cada vértice e o número total de vértices. Tá? Isso aqui também vocês devem ter observado aí no vídeo que a Adriele postou, né? Ela faz ela demonstra, ela justifica isso aqui que a gente está utilizando, tá? Então, colocando aqui em função de A, nós teríamos aqui, passando esse 2 para aqui, nós teríamos que o número de arestas vai ser o número de lados de cada face vezes o número total de faces dividido por 2. Também a gente pode obter essa segunda relação aqui, comparando essa com essa daqui, ó, porque isso aqui também é verdadeiro. Então, o dobro do número de arestas igual o número de arestas que sai de cada vértice vezes o número de vértices. Então, isolando o vértice aqui, eu teria que N vezes F dividido por P. Então, observe que aqui a gente já substituiu aqui o A, que eu estaria usando nessa relação aqui, ó, entre essas duas. Já sei que a N vezes F sobre 2, então a gente só fez essa substituição aqui, tá? Então agora a gente utiliza a relação de Euler, que é essa daqui, ó. Então passando esse A para o primeiro membro aqui, nós teríamos vértice mais faces menos A igual a 2. E agora a gente substitui o A e o V aqui, ó. A gente faz essa substituição e a gente vai então conseguir obter aqui uma relação mais simples que permite a gente provar a existência de apenas 5 poliedros regulares. Então nós temos aqui o seguinte: eu já sei que V é N vezes F sobre P mais F, que é o número de faces, né, menos o valor de A, que é o número de arestas, que está aqui representado por essa relação aqui, igual a 2. Simplificando isso daqui, né, colocando na verdade o F em evidência, nós vamos ter N sobre P mais 1 menos N sobre 2, tudo isso igual a 2.
Melhorando ainda mais isso daqui, ó, a gente melhora isso aqui que está dentro do parênteses e a gente consegue obter aqui 2n mais 2p menos np sobre 2p, entre parênteses, e tudo isso igual a 2. E aí, para ficar ainda mais simples, a gente ajusta isso daqui, ó. Coloca em função de f. Então, a gente vai ter aqui esse produto, né, de meios e extremos aqui. Jogando esse aqui para o outro lado, nós temos aqui 4p sobre 2n mais 2p menos np. E esse resultado aqui, ele é bastante interessante porque permite a gente analisar o seguinte, né, que, lembrando que o n aqui é o número de lados de cada face e p é o número de arestas que concorrem em cada face. Então a gente pode observar aqui, ou deduzir, né, deste resultado aqui, que o número de faces, tá, ele sempre será um número inteiro e positivo, tá? Porque o denominador aqui, ó, ele precisa ser positivo, senão eu não consigo fazer essa divisão aqui, né? Ele precisa ser positivo. Eu não posso ter um poliedro um número negativo de faces. Então, o que a gente vai observar aqui? O que a gente pode fazer aqui, ó? Eu utilizo esse denominador aqui e observe que ele tem que ser um valor positivo, ou seja, maior do que zero. Então, agora a gente fazendo a passagem desse valor aqui para o primeiro membro aqui, ó, 2n, deixando só o 2n aqui, eu jogo esses dois valores lá para o segundo membro, invertendo os sinais deles. Então, 2n vai ser maior do que, colocando P em evidência, P vezes n menos 2. Então, aqui a gente observa o seguinte, que eu posso ainda separar esse P aqui, ó, desse produto aqui, ó, n menos 2. Então, eu vou ter n, 2n sobre, jogando isso aqui para o segundo membro, para o primeiro membro, ele vai passar aqui dividindo, né? Então, n menos 2 maior do que P. Mas aí é o seguinte, a gente observa aqui, ó, lembrando lá do tetraedro, P ele é o número de arestas que concorrem em cada vértice. Então, a gente viu que lá no tetraedro, que é formado por polígonos regulares, que é o triângulo equilátero, as suas faces são triângulos equiláteros. Então, de cada vértice deve sair, no mínimo, 3 arestas. Então, a gente observa que esse P aqui, ó, na verdade aqui é um 3, né? E não um P. Vamos alterar isso aqui. Então, P, que é o número de arestas que sai de cada vértice, ele deve ser, no mínimo, 3. Então, ele tem que ser maior ou igual a 3. Tá? Então, aqui, maior ou igual a 3. Logo, disso daqui, a gente tem, então, um resultado ainda mais simples, mais simplificado. 2n sobre n menos 2 é maior do que 3. Passando isso aqui lá para o segundo membro, nós teremos 2n maior do que 3n menos 6. Isolando o n, a gente vai ter que esse 2 passa dividindo aqui, né? Ele vai passar para o segundo membro. Então, a gente tem aqui que n ele tem que ser menor. Na verdade, a gente faz a diferença entre os dois aqui, né? Então, vai sobrar só um n. E esse n tem que ser menor do que 6. Então, a gente conclui aqui fazendo a seguinte observação, né? O número de lados de cada face, elas não podem ultrapassar a 5, porque são números inteiros, né? Então, ele não pode ultrapassar a 5, tem que ser menor do que 6. Então, vai ser 3, 4 ou 5 arestas em cada uma dessas faces. E a gente vai agora verificar esse resultado. A partir dessa continha que a gente fez aqui, nós vamos poder verificar agora o resultado disso daqui. Então, vamos verificar agora o resultado que nós obtivemos ali. Na verdade, a verificação desse resultado aqui
é a demonstração do teorema 15, né, do capítulo 9, que afirma que existem apenas 5 poliedros regulares, que nós já mostramos aqui na imagem inicial, que são eles o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. São esses 5. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, o que a gente está fazendo aqui de forma algébrica, na verdade é demonstrando o teorema 9.15, ou teorema 15 do capítulo 9. Então, o que nós sabemos do resultado que a gente obteve? Para a gente relembrar, nós já sabemos que n tem que ser menor do que 6. Ou seja, o número de lados de cada face tem que ser menor do que 6. Sabemos também que o número de arestas que saem de cada vértice tem que ser no mínimo 3. Nós mostramos isso no nosso tetraedro regular. E da relação de Euler, a gente conseguiu obter, em função de f, tá, essa equação aqui. 4p sobre 2n mais 2p menos np. Então, nós vamos usar essas informações aqui para verificar o resultado que a gente obteve. Então, sabendo que n tem que ser menor do que 6 e p tem que ser no mínimo 3, nós vamos então começar com n igual a 3. Ou seja, o número de lados ser igual a 3, que é o triângulo. Então, pegando esse n igual a 3 e fazendo a substituição aqui, né, a gente teria aqui 4 vezes 3 sobre 4p sobre 2 vezes 3, que vai dar 6, menos 3 vezes p aqui, tá? E fazendo a diferença aqui, vai sobrar um p. 2p menos 3p sobra o p negativo. Então, eu teria aqui esse resultado. F igual a 4p sobre 6 menos p. Usando isso daqui agora para verificar, para p igual a 3, p igual a 4 e p igual a 5, né, a gente vai ter o seguinte, ou pode até colocar um valor maior aqui, caso a gente tenha dúvida, né, pode até aumentar esse valor de p, mas a gente vai ver que isso aqui não é possível. Então, olha só, para p igual a 3, usando esse resultado, nós teríamos 4 vezes 3 sobre 6 menos 3, então f igual a 4. Então, o poliedro que tem 4 faces triangulares e regulares é o tetraedro regular. Para p igual a 4, então eu vou ter 4 vezes 4 sobre 6 menos 4. F igual a 8. Então, o polígono que tem 8 faces triangulares regulares é o octaedro regular. Para p igual a 5, F igual a 4 vezes 5, substituindo aqui, sobre 6 menos 5. Então, F igual a 20. Vai ser o icosaedro regular. Se a gente aumentar mais uma face aqui, o que vai acontecer? Aumentar mais um valor aqui para P. O que aconteceria aqui? Nós teríamos 4 vezes 6, dá 24. E aqui 6 menos 6 dá 0. Então, eu não posso dividir 24 por 0, né? Porque nós já vimos, quando a gente obteve esta relação aqui, esta equação, que isso daqui tem que ser maior do que 0. Tem que ser um valor inteiro positivo. Então, aqui não pode ser um valor igual a 0 ou menor do que 0. Tem que ser sempre um valor positivo. Fazendo agora para n igual a 4. Para um polígono com uma face onde cada face tenha 4 arestas. Então, a gente vai ter F igual, usando ainda essa relação aqui, né? 4P sobre, substituindo o N, o 4 aqui nesse N, e nesse N aqui nós vamos ter F igual 4P sobre 8 menos 2P. Faz o mesmo processo do anterior. Vamos agora verificar para P igual a 3. Porque o número mínimo, o mínimo para P, que é o número de arestas que sai de cada vértice, lembrando, tem que ser 3, no mínimo 3, que é o caso do triângulo. F é igual 4 vezes 3, tá aqui, sobre 8 menos 2 vezes 3, então isso aqui vai me resultar igual a 6. Então,
o poliedro que tem 6 faces triangulares e, aliás, faces quadradas, né? N é igual a 4. Com 4 faces quadradas é o hexaedro regular. Se a gente aumentar aqui P igual a 4, para verificar se é apenas esse que é regular, a gente vai ter o seguinte. Eu teria aqui, ó, 4 vezes 4, 16. Aqui eu teria 2 vezes 4, 8. E 8 menos 8, 0. Então, pela mesma condição da verificação anterior, eu não poderia dividir isso aqui por 0. Que nós já verificamos, quando obtivemos esse resultado, que isso daqui tem que ser positivo, tem que ser maior do que 0. Agora, verificando para n igual a 5. Então, nós vamos ter para n igual a 5, substituímos esse n aqui lá na relação de f aqui, tá? Fazendo a substituição aqui, a gente encontra essa equaçãozinha aqui, ó. F é igual a 4p sobre 10 menos 3p. Fazendo agora a verificação para p igual a 3. F vai ser igual a 4 vezes 3, que vai dar 12. 10 menos 3 vezes 3, 3 vezes 4 dá... Tem um erro aqui, na verdade, é só o valor de n, né? Então, nós vamos ter aqui para n igual a 5, isso, para p igual a 3 aqui, nós vamos ter 4 vezes 3, vai dar 12, e aqui nós vamos ter 10 menos 3 vezes 3, tá? Na verdade, aqui não é 4, é 3, vamos alterar aqui, isso aqui na verdade é 3, porque não pode ser negativo. Então, 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 vai dar 1. Então, eu vou ter 12 dividido por 1, que dá 12. Então, nós vamos ter apenas um poliedro com 12 faces regulares, que são polígonos regulares, sendo essas faces um pentágono regular. Se a gente aumentar aqui para P igual a 4, aí eu vou obter um valor negativo aqui embaixo. Eu teria 3 vezes 4, 12. 10 menos 12 daria menos 2. Então, esse valor aqui, esse denominador aqui, ele não pode ser negativo. Ele tem que ser maior do que 0. Então, assim a gente consegue demonstrar de forma também algébrica o teorema 15 do capítulo 9. Está demonstrado, então, que só temos 5 poliedros regulares. São eles o tetraedro, o octaedro, icosaedro, o hexaedro e também o dodecaedro. Tá? Nós vamos agora mostrar, deduzir algumas formas a partir dessas demonstrações que a gente fez, usando o tetraedro, usando também o cubo ou o hexaedro, e a gente vai fazer alguns cálculos agora para verificar, para aplicar, na verdade, isso que a gente demonstrou agora. Muito bem, nós vamos agora, então, analisar algumas coisas importantes aqui que podem ser cobradas em algum problema utilizando o tetraedro. Então, nós temos aqui um tetraedro regular, né? A gente chamou os vértices aqui A, B, C e D, tá? E cada lado desse tetraedro, pelo fato dele ser regular, né, ser triângulos equiláteros, cada lado dele medindo A. Então, para facilitar nossas continhas aqui, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos extrair aqui desse tetraedro esse triângulo equilátero, o triângulo ABC. Então, tirando ele aqui da imagem, tá, e desenhando ele aqui, a gente tem o seguinte: o lado continua sendo A, cada lado mede A. E se a gente traçar esse segmento de A até o ponto médio entre B e C, nós teremos a altura H, o Hzinho minúsculo, desse triângulo. E aqui a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras para determinar a altura desse triângulo equilátero aqui. Tá? Então, se esse lado mede A, a metade aqui vai valer A sobre 2.